Glória a Deus. Também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Quem tem a lição? Amém? Misericórdia ou amém eu tenho? Ah, pronto. Então nosso tema de hoje, meus irmãos, na lição de número 2, como já foi dito, é a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Essa lição é uma lição muito complexa, já que se criou muitas doutrinas em cima dos anjos. A questão da figura dos anjos, do anjo, foi muito forte, principalmente na década de 90. Então se criou muitas doutrinas na figura do anjo. Mas nessa lição, meus irmãos, fique atento para nós, pela misericórdia de Deus, entendermos que algumas crendices, algumas coisas que se colocam, são antibíblicas, e não vale a pena nós colocarmos isso como doutrina, como regra para a nossa vida. Então aqui no tópico 1, os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são seres criados por Deus, guarde bem isso. Anjos são seres criados por Deus. Quando? Com certeza na eternidade. Antes de o homem ser criado, o anjo, ele já tinha sido criado. Então nós vemos, meus irmãos, que a partir daí, nós temos que entender que o anjo não recebe adoração. O anjo não recebe adoração. O anjo é um espírito. Anjos são espíritos. E ele não recebe adoração. Quando eu disse para os irmãos que se criou muitas doutrinas em cima da questão do anjo, da questão da figura angelical, os irmãos podem lembrar hinos que fazem menção ao anjo, não é? Quantos hinos que a gente já não ouviu que fazem menção ao anjo? Tem um anjo voando aqui, tem um anjo voando ali, olha o anjo aqui. Quando o pregador às vezes está pregando e não está dando muito certo a mensagem, ele começa a ver anjo em todo lugar. Já viu isso? Né, irmão? Pastores? Ele está pregando ali, o negócio não está fluindo como ele gostaria. Estou vendo um anjo ali, estou vendo um anjo aqui. Irmãos, o anjo é uma figura, é um ser para nos ajudar. O anjo é para nos ajudar, para nos auxiliar. Outra coisa também, é um pregador, até estava comentando agora com o pastor Celso, um pregador que quando antes de ele pregar, ele falava, olha, coloca um querubim aqui, coloca um serafim ali, coloca anjos aqui neste lugar. Isso é antibíblico, irmãos, porque nós não temos autonomia de dizer para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Orar a Deus e falar, Senhor, manda um anjo, isso não é bíblico. Nós temos que orar a Deus. Os anjos, eles respondem a Deus, eles são um conservo nosso, não é um nosso servo. Não é nós que mandamos no anjo, é Deus que fala para o anjo, e o anjo nos auxilia, através do quê? Através da palavra de Deus, através de Deus, Ele nos auxilia. Então nós vemos aqui, que os anjos, eles são seres criados por Deus. Quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, quando ele começa a receber a revelação, e ele começa a ter aquela visão do anjo, aquela visão, né, dos seres, ele vai adorar, não, eu sou conservo seu, ou seja, eu estou aqui ao seu serviço, para te servir. Agora, por isso que eu disse para os irmãos que é uma lição meio polêmica. Por quê? Porque nos traz a noção e a mentalidade para nós não levarmos algumas doutrinas que foram criadas adiante. E repetindo para os irmãos, anjos não são os nossos servos. E às vezes a gente vai viajar e fazemos aquela oração, Senhor, coloca um anjo aqui, Senhor, coloca um anjo na frente do meu carro. Irmão, não precisa fazer isso. Você ora a Deus, a nossa menção, a nossa oração tem que ser uma menção a Cristo. E quando nós fazemos uma oração, nós temos que interceder por o nosso irmão, e falamos o nome dele, falamos o nome do pastor, mas trazer na nossa oração o anjo, Senhor, manda o anjo, Senhor, manda o anjo, porque eu quero um anjo aqui, porque eu quero ver um anjo. Outra coisa também que se criou muito, as doutrinas que a gente vê, essas doutrinas espúrias aí, estranhas, apócrifas, é aquela questão, é aquela doutrina de tudo é o anjo, tudo é o anjo, né? E até uns aí criou uma doutrina, é até engraçado dizer, porque é engraçado mesmo, o anjo arrebatava a pessoa e levava a pessoa até o céu. O anjo pegava a pessoa e arrebatava até o céu. E um pregador
fazia essa intermediação com o anjo. O pastor Wanderson está rindo, mas é verdade. O pastor Celso, é verdade. O homem fazia essa intermediação. É como se estivesse vendendo, fazendo ali o contrato. Olha, o anjo vai te levar hoje para você ter um acesso ao reino dos céus. E as pessoas acreditam. O problema é que nem ia, né? E as pessoas acreditam. Então hoje, para nós entendermos aqui, a nível de introdução, os anjos são para nos servir, mas mediante aquilo que Deus mandar que ele faça. Quando o anjo ele aparece para Maria, que é o nosso texto áureo, nós vemos que quem mandou o anjo dizer a Maria que viria o Salvador foi Deus. Quem mandou o anjo ir até Isabel foi Deus. Quem falou para o anjo falar com José, esposo de Maria, pai adotivo, foi Deus. Então é Deus que dá ordem aos anjos. Por isso que no Salmo diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, a nosso respeito. Então tudo isso, meus irmãos, é para nós entendermos que os anjos são seres que estão ao nosso serviço, mas quem manda neles é Deus. Quem fala aquilo que eles têm que fazer é Deus. Aqui na parte 2, os gregos e os romanos. Essa palavra anjo, né, como nós vamos ver na lição, é ângelos, que é aquele que leva a mensagem. Então na época, né, dos reis, então antes de o rei chegar a algum lugar, quem levava a mensagem? O mensageiro. E o mensageiro era chamado de quê? De ângelos. Ele levava a mensagem, como aconteceu com Daniel. Quando Deus fala para Daniel, fala para Gabriel, olha, vai lá e leva a mensagem para Daniel. Daniel estava orando, leva a mensagem. Por quê? Porque ali, meus irmãos, era algo que não é comum. Não é comum. Não é comum você estar orando e de repente aparece um anjo e traz uma mensagem. Isso não é comum. Nós não podemos levar isso a uma regra. Isso é algo incomum, mas que acontece, mas é algo incomum. Então nós vemos aqui que o anjo Gabriel levou mensagem para Maria, levou mensagem para Isabel, levou a mensagem para Daniel. Por quê? Porque quem mandou levar a mensagem foi Deus. Deus, ele manda nos anjos. E aqui na parte 3, na Bíblia, o termo malá, Malak, que na cultura judaica, indicava um ser celeste espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer ser humano. Ou seja, o anjo, ele tem poder, ele tem força, ele é maior do que o ser humano, porque ele é um espírito. Só que uma questão interessante o anjo, ele não tem sexo, ele é assexuado, ele não tem sexo. Aí você vai dizer, mas como não, meu irmão? Não, como não, meu irmão? Olha, mas aparece o anjo como homem no Antigo Testamento. Claro, meus irmãos, isso é uma questão cultural. Se aparecesse um anjo transfigurado de mulher ali, com certeza os homens não acreditariam. Por quê? Porque a cultura forte judaica era o quê? Era o homem. Era o homem que trazia, era o homem que tinha essa autonomia. É claro, alguns vão discordar. E por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos agora que estão dizendo que existe anja. Se existe anjo, existe anja. Mas não existe, irmãos. Isso aí são espíritos, e o espírito não tem sexo. É uma personificação que, quando ele se manifesta numa figura onde nós entendemos aquilo que Deus está querendo que a gente entenda. Outra coisa também é que os anjos, eles são seres racionais. São seres que obedecem a Deus, mas são seres racionais. Outra coisa também que nós temos que guardar bem é que o anjo também tem livre-arbítrio. O irmão, ele tem livre-arbítrio, mas ele teve livre-arbítrio uma vez. Por quê? Porque como o anjo, ele não está preso ao tempo, o anjo, os seres espirituais são eternos. Quando a gente sai desse corpo, quando nós somos seres eternos, espiritualmente falando. Mas como nós estamos num corpo mortal, nós somos seres temporais. Os anjos são seres atemporais, ou seja, eles estão fora do tempo. Então quando nós vemos aqui, que quando teve aquela batalha no céu, quando teve aquela rebelião no céu, que foi 1/3 parte dos anjos foram expulsos do céu,
que nós percebemos ali? Que ficaram esses seres que optaram em ficar com Deus, e teve aqueles que viraram demônios que optaram em ficar com o diabo, que não era diabo, era Lúcifer. Então nós vemos ali, que é o que acontece? Uma vez isso aconteceu, uma vez. Só que também tem aquela questão, aquela doutrina que se criou, que eu até estava ouvindo, até passei o estudo para o pastor João Paulo. Esse pastor ele estava falando e lembrou de um fato, que teve uma irmã que estava esperando uma resposta, e aí ela estava orando muito, e a resposta, é que eu não vou falar, né, pastor, porque, né, a questão, por quê, né, mas não, acho que eu vou falar assim, pronto. O que aconteceu? Quando ela estava esperando a resposta não chegou. Acho que não tem nenhuma criança aqui, eu acho que os irmãos são adultos suficientes para entender o que eu vou dizer. A resposta não chegou pela roupa que ela estava dormindo. Os irmãos entenderam? Pela roupa que ela estava dormindo, a resposta não chegou. O anjo falou: não, eu não vou entregar a resposta, porque ela está dormindo desse jeito. Se Deus mandou, Ele tem que fazer sem questionar. Ele não tem essa autonomia de dizer, chegou até o irmão que era para trazer a resposta, eu não vou entregar a resposta porque ele está de camisa azul. Eles não têm essa autonomia, eles fazem aquilo que Deus manda. E criou muita questão, meus irmãos. É por isso que eu estou abrindo eu estou falando sobre isso, por quê? Porque se criaram doutrinas. Eu estava até comentando com o pastor Celso. Martinho Lutero, quando ele fez a reforma protestante, muitas coisas da igreja católica ele atribuiu ao culto. Só que depois, com o tempo, Calvino, Zwinglio, outros pais da igreja que começaram a surgir, começaram a o quê? A deixar isso de lado, porque viu que não tinha base bíblica. E a figura do anjo na igreja católica também é muito forte. Antigamente os irmãos sabem que antigamente o povo não sabia ler, e tinha aquelas figuras nos vitrais. Se você for em catedrais hoje, você vai ver muito isso, e ali tem anjos, e ali tem seres. Se a Capela Sistina, onde Michelangelo pintou ali, na Basílica de São Pedro, existe ali muitos seres, muitos anjos ali. O renascentismo pintou muitos anjos nos quadros. Mas para quê? E aí se tornou uma doutrina de culto ao anjo. É que, meus irmãos, é tanta aberração que nós vemos, que se eu começar a falar aqui, eu ia ficar aqui só falando sobre isso. Então hoje as pessoas até cultuam o anjo. Quando o Padre Marcelo começou a fazer muito sucesso no começo de 2000, ele começou a cantar uma música que era uma música que os crentes cantavam: tem anjos voando neste lugar, em cima do povo, em cima do altar. As pessoas começavam, ele cresceu muito cantando este hino, que era bom mesmo que a igreja evangélica deixasse ele cantar e nunca mais cantasse nas igrejas. Quando a cantora Cassiane também começou a cantar hinos, também fazendo menção ao anjo, fez muito sucesso. Só que depois os irmãos começaram a entender melhor acerca da doutrina bíblica. A Assembleia de Deus, no seu estatuto, não tem isso como doutrina. Começou a deixar isso de lado e começou a ver que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Então, os anjos, eles são seres racionais, eles são seres que conhecem as pessoas. Eu vou levar a mensagem para fulano, não sei quem é. Não, ele sabe, porque ele conhece as pessoas. Anjos são seres espirituais que têm poder. Eles não estão presos a esse espaço-tempo nosso, mas são seres que são o quê? Totalmente, quem manda neles é Deus, totalmente. Deus tem total autonomia sobre os anjos. Hoje o anjo não pode dizer: eu não vou fazer isso. O anjo, ele faz aquilo que Deus manda. Amém? Aqui no tópico 2, os seres celestiais para servir a natureza. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Como nós estamos falando acerca da batalha espiritual, a batalha espiritual ela acontece em todo lugar, em todo tempo. Nós não vemos. Nós não temos a consciência e a noção do que é essa batalha. Como que funciona essa batalha? O que nós temos a certeza é que não é como a gente acha que é. Que a gente pensa, né, que é espada, é anjo batendo espada para cá. Antigamente, se fosse agora é metralhadora, né, o anjo com uma metralhadora aqui, o outro ali.
essa é a nossa mentalidade de guerra. Mas a Bíblia ela não descreve totalmente como é essa batalha. O que nós sabemos é só aquela questão de Daniel, quando o anjo Gabriel quis levar a mensagem para Daniel, a resposta para Daniel, e o anjo, o príncipe da Pérsia, o segurou. Como o anjo Gabriel não é um anjo de guerra, é um mensageiro, quem foi ajudar ele? Miguel. Então nós vemos aqui que os anjos são criaturas espirituais. É claro, meus irmãos, nós vemos algumas aparições de anjos no Antigo Testamento, mas ali é uma forma que eles no caso, se personificaram em ser humano para falar com alguém. Aqui na parte 2, o ofício. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. Não é possível nós falarmos dos anjos, porque a Bíblia, ela vai fazer menção do anjo, mas ela não fala muito sobre anjos. Por quê? Porque o foco da Bíblia não é anjo. O foco da Bíblia é Jesus. O foco da Bíblia não é anjo. Então, o ofício do anjo, como nós estamos falando, é isso que ele faz. Ele faz aquilo que Deus manda. Então, essa questão aí que muitos estão criando, né, que essas doutrinas que falam de anjo, que fazem menção de anjo, eu sei, meus irmãos, que às vezes isso está tão certo na sua mente, que é difícil às vezes as pessoas mudar o seu pensamento. Mas eu acreditei tanto, eu orava tanto para que Deus colocasse anjos, né? Para que o anjo da guarda guardasse o meu filho, para que o anjo, isso é igreja da guarda, é uma questão da igreja romana. Ela que guarda, que tem essa doutrina. O que nós temos o anjo, não se faz menção na Bíblia, no nosso cânon sagrado, não se faz muita menção de anjos. Mas se nós pegarmos os livros apócrifos, vai fazer muita menção de anjo. Nós pegamos o livro de Tobias, que é um livro deuterocanônico, que está na Bíblia Católica, vai falar de Rafael, e alguns dizem que Rafael, na cultura judaica, Rafael também é um dos arcanjos. Mas aí se você pega a história de Tobias, se os irmãos tiveram a oportunidade de ler o livro deuterocanônico de Tobias, os irmãos leiam, é um livro curto, vai falar sobre Rafael ajudando Tobias na caminhada. Rafael, ele mente. Anjo mente, irmão? Só o diabo, só o demônio mente. Mas ali vai falar que o anjo mente, vai falar ali que o anjo está mentindo. O anjo ensina Tobias a feitiçaria. Então não tem nada de anjo, irmão, porque o ofício do anjo não é esse. O ofício do anjo é levar a mensagem. Aí você vai dizer, não, irmão, mas é minha oração, porque eu aprendi que eu tenho que orar ao anjo. Eu aprendi que quando se fala que o anjo está em algum lugar na igreja, é para mim dar glória a Deus e aleluia. Não é isso? Mas aí eu fico pensando, mas se Jesus está no culto desde o começo, alguém tem que dizer que o anjo está no culto para dar glória a Deus? Ou quem que tem que ser adorado? A criatura ou o Criador? Porque nós pentecostais, nós muitas das vezes temos essa dificuldade de saber que Jesus está no culto e que o ofício do anjo é apenas entregar a mensagem ao qual Deus está mandando que ele entregue. E aí o pregador, ele sabendo às vezes de alguns que não tem noção, que às vezes não tem entendimento, começa a inflamar o povo, começa a criar coisas no culto para poder interagir. Mas o ofício do anjo é levar a mensagem. O anjo não tem nada, meus irmãos, é claro, eles são seres poderosos, eles fazem muitas coisas que nós não sabemos, mas o que a Bíblia descreve, ele faz aquilo que Deus manda, e o que Deus manda ele fazer, ele faz, que é o quê? Levar a mensagem. A resposta às vezes que nós precisamos, o anjo traz. É claro, aí você vai dizer assim, mas irmão, é o que eu falo assim, meus irmãos, parece que é uma conversa, né? Mas irmão, que às vezes eu fico pensando, acho que a pessoa está pensando nisso. Mas espera aí, irmão, eu conheço uma irmã aí, que ela teve visão do anjo,
Irmão, eu já sou crente já há 25 anos, já vi muita história também, já ouvi muita história. E eu estava ali, e aquela irmã falando que teve a visão do anjo, que o anjo todo dia ia visitar ela, porque ela tem conversa com o anjo senta do lado dela, ela conversa com o anjo, e aquela interação com o anjo. Será que é anjo mesmo? Irmãos, os demônios se transfiguram em anjo de luz para enganar o povo. O ofício do anjo não é esse. O ofício do anjo não é ficar batendo papo com os crentes. Quem nunca ouviu isso? Será que eu fui o único? Acho que não. Então o que? Quando a pessoa conta isso, essa experiência, suposta experiência, as pessoas têm isso como uma doutrina e leva isso para si. E o que ela faz? Ela começa a orar a Deus para ter a mesma experiência. Eu também quero ter experiência. Não, eu quero o anjo do meu lado. Eu quero um anjo do meu lado. Como esse Kenneth Reagan, esses pregadores aí, que são famosos pelos seus livros, Bom Dia Espírito Santo, que muitos já leram, que é pura heresia. Irmão, mas eu li aquele livro. É pura heresia, irmão. Um livro que vai dizer sobre o macaco que está ali, e ele manda o macaco sair, ele está tendo uma conversa com Jesus ali, cara a cara, e fala assim, e Jesus fala assim, e ele fala para Jesus: olha, expulsa esse ser daí. Não, eu não posso, você que tem que fazer. Benny Hinn. Às vezes é bom dar nomes, para as pessoas saberem, quando você aderir numa literatura, você saber exatamente aquilo que você está lendo. Então, esse tipo de doutrina foi muito difundida, acho que na década de 60 começou, começou a ficar forte mesmo em 90, 90 que estourou mesmo, essa questão do anjo. E tem muitos que fazem, como eu disse, culto ao anjo, culto à personalidade. Isso não é nenhum absurdo, irmão, isso acontece e acontece muito. Tem igrejas que eu já ouvi dizer que tem cadeira para o anjo. O ofício do anjo é em fazer aquilo que Deus manda. O anjo não é para interagir com o ser humano. Quando houve aquela situação de Abraão, que estavam os 3 seres ali andando, que alguns dizem que um daqueles era o próprio Cristo, era o próprio Jesus, ali uma teofania, Jesus se personificando no Antigo Testamento, eles foram entregar a mensagem para Abraão. Eles não foram lá bater papo com Abraão, ficar conversando e tal, e voltaram no outro dia. Não, foi uma missão que eles tinham. Claro, ficaram ali, deu tempo para Sara lá, amassar a massa, fazer o bolo, ali eles interagiram. Ali já é uma outra lição. Mas para nós entendermos, o anjo, não é para a gente ficar pedindo para Deus, meus irmãos, ficar mandando um anjo. Porque quando Deus falou para Moisés: olha, eu vou mandar o meu anjo, não foi Moisés que pediu. Não, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Não que ele não acreditasse no anjo, é porque a intimidade que ele tinha com Deus era tão forte, que ele falou: não, o Senhor tem que ir conosco. Então, para nós caminharmos, aqui na parte 3, a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, e 6 meses depois do nascimento de Jesus, a Maria. Faz uma correção aqui, meus irmãos. Eu disse que anunciou a Isabel, não foi a Isabel, foi a Zacarias, quando ele estava no templo. Quando ele foi sorteado para levar o incenso ali, o anjo apareceu para ele, disse até o nome que seria, que ele queria que se colocasse no menino, e ali ele teve uma experiência. Então nós vemos que o ministério de Jesus houve anjos, mas não foi algo que descaracterizasse aquilo que a Bíblia fala. Então aqui, nós vemos aqui que o anjo, que nós já falamos, levou o quê? A mensagem para Maria, dizendo: olha, você vai ter um filho. Mas como é que eu vou ter um filho? E eu sou ainda assim, não, você vai ter um filho. Para aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus, ou seja, ele só faz aquilo que Deus manda.
Aqui no tópico 3, as hostes angelicais, as hierarquias angelicais. O apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias duas duplas de seres: tronos e dominações, principados e potestades. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis, e as outras e tem coisa que nós não vemos. Essa hierarquia aqui, nós temos que saber que o reino dos céus é um reino organizado. É um reino organizado, aquilo que nós estamos falando aí, o pastor Celso. Existe uma hierarquia angelical. Por isso que quando o anjo Gabriel vai levar a mensagem para Daniel, que eu acho que exemplifica muito bem, ele vê lá que o príncipe da Pérsia o impede, aí vem Miguel, porque o Gabriel, ele não é um anjo que guerreia. E tinha um pastor no Rio de Janeiro, que ele falava muito sobre o anjo Gabriel, que o anjo Gabriel, qual o anjo Gabriel aqui, que o anjo Gabriel aqui, que o anjo Gabriel vai guerrear por nós. Está cometendo duas falhas. Uma, que o anjo Gabriel não é um anjo para guerrear, e outra, que a gente não tem que ficar mandando em anjo. Eu sei, meus irmãos, que para nós, às vezes a gente acha que o reino dos céus é tudo anjo, mas existe sim as suas hierarquias. E aqui na parte 2, serafins e querubins. Quando eu mencionei para os irmãos a questão que um certo pastor, ele fala que coloca serafins aqui, nós vamos ver a menção de serafins uma única vez, Isaías 6, que fala que são seres de 6 asas, que voavam ao redor do trono de Deus. Ou seja, são seres que assistem a glória de Deus, mas eles não conseguem ver a Deus. Por quê? Porque é tanta glória que tem que ter uma asa, 2 asas cobrindo os seus olhos. Então os serafins são seres terríveis, terríveis no sentido bom da palavra. Não é ser como nós vemos muitos hoje fazendo o quê? Menção do anjo fora de contexto. Então o serafim foi dito, falado sobre o serafim uma única vez. Uma única vez. Isaías capítulo 6. Então, para nós entendermos, os serafins assistem a Deus na sua glória, na sua majestade, estão diante do trono de Deus, estão no trono de Deus. E os querubins? Os querubins são seres que nós vemos que Daniel teve uma experiência de ver um querubim, mas ele não soube identificar o que era, porque eram 4 rostos: rosto de boi, rosto de leão, rosto de águia, qual que é o outro? De homem. Então ele não soube identificar exatamente o que era aquele ser. E quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus, ele coloca o quê? Um querubim para guardar o jardim do Éden. Então nós vemos o quê? Que cada anjo tem o seu ofício, que cada anjo tem a sua hierarquia. E os querubins, meus irmãos, são seres que até hoje nós não entendemos, porque a gente não sabe discernir o porquê do rosto de homem. Muitos não sabem porquê do rosto de homem, porquê do rosto de águia, porquê do rosto de leão, porquê do rosto de homem. E quando Ezequiel estava ali no rio, acho que é o rio Ulai, e ele começa a olhar, ele olha para o céu, ele vê o trono de Deus, e ele começa a ver o quê? Os querubins. Ele vê a figura do querubim. Mas, repetindo aos irmãos, isso foi uma experiência individual. Havia um propósito. E qual que era o propósito? O propósito ali, um dos propósitos, era para que Ezequiel soubesse que o povo estava indo para o cativeiro porque Deus estava permitindo. E Deus estava colocando o quê? Seres que estavam assistindo aquele povo. Então os querubins, eles têm esse ofício de guardar o jardim do Éden, e apareceram também para Daniel. Mas uma coisa aqui, meus irmãos, que é muito, muito complicada mesmo, que dá para a gente gastar bastante tempo aqui, que até queria falar para os irmãos, são arcanjos. Arcanjo é um problema. Negócio de arcanjo
E o pregador ainda falava: manda um arcanjo aqui para o púlpito, aqui, ó. Se cria muitas doutrinas em cima dos anjos e ainda pelos arcanjos. Nós não temos a noção de o que exatamente é um arcanjo. Alguns estudiosos dizem que vamos dizer assim, é a posição mais alta dos anjos, porque eles tanto estão com Deus, quanto estão também aqui defendendo e interagindo aqui no mundo espiritual. Então o arcanjo, esse termo significa chefe ou líder dos anjos, ou seja, existe, como nós vamos falar na lição 3, vai ser falado na lição 3 pelo pastor Celso, existe uma hierarquia no reino das trevas, mas também nós vemos o que? O reino de Deus é organizado. Agora, nós não sabemos, por isso que eu estou dizendo, vou ser bem categórico, nós não sabemos que quando houve a rebelião nos céus, dentro dessa terça parte dos anjos, o que estava ali, se tinha querubins também, se tinha serafim, se tinha arcanjos, a Bíblia não vai dizer, mas, quando a Bíblia vai dizer sobre os príncipes das trevas, vai dizer o quê? Que existem principados e potestades e príncipe das trevas, e também existem demônios que estão nas cadeias eternas, que ainda estão presos. Então nos dá uma noção, meus irmãos, que a gente não pode afirmar isso, dizer então foram 10 milhões de arcanjos, 5 milhões de anjos, porque tem alguns aí que usam a cabala, porque a cabala é uma numerologia judaica, para dizer, para denominar a quantidade de anjos, a quantidade de algumas coisas bíblicas, que a Bíblia não diz. Mas, quando a Bíblia vai falar de arcanjo, nós vemos e sabemos que a Bíblia vai falar apenas de um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Miguel é o arcanjo que é mencionado na Bíblia, quando estava disputando o corpo, sendo disputado, foi o diabo ali, e estava ali o arcanjo Miguel, e quando ele estava disputando ali o corpo de Moisés, aí até abro um parênteses para dizer para os irmãos, tem muitos de nós, irmãos, que quer tratar o diabo como se fosse nada. Eu vou dar um chute na cara do cão, eu vou dar um tapa na cara do diabo, mas eu aprendo com o arcanjo Miguel. O que ele disse para o diabo mesmo? O pastor Celso disse, mas o que ele disse para o diabo? Que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Nós vemos também no livro, na epístola de Judas, também falando acerca do arcanjo Miguel, que está falando também, que está falando acerca do arcanjo Miguel, que também Daniel vai falar acerca do arcanjo Miguel. Mas eu queria, meus irmãos, dentro desse parênteses, dizer para os irmãos, que existem os anjos, existem os arcanjos, mas tomar esse gancho aqui do arcanjo Miguel, nós não somos nada. Ô irmãos, você não é, eu não sou nada. Nós não podemos brincar com o reino das trevas. Nós não podemos brincar com o reino da luz e também não podemos brincar com o reino das trevas. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que vai ser um grande dia, que nós vamos pisar na cabeça da serpente, é a igreja. Não é nós individualmente, é a igreja. E quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então, meus irmãos, tomando esse gancho aqui do arcanjo Miguel, tira isso, meus irmãos. Se você tem, né? Se você tiver ainda isso, ou tem, tira isso do seu vocabulário, irmão. Que você vai dar uma rasteira na cara do cão, como aquele pregador baiano, eu vou dar um rabo de arraia no cão, que ele é cão, está na minha coleira. Não. Eu aprendo com o arcanjo Miguel, que ele disse para Satanás, que o Senhor te repreenda, o Senhor, ou seja, o arcanjo Miguel, ele teve que acionar ao próprio Deus para que ele fosse expulso. Então perceba aqui, que a batalha espiritual ela existe,
E nós vemos aqui que nem o próprio arcanjo insultou a Satanás. Porque hoje, né, fica rotulando Satanás. É o cão, é o chifre quebrado, o que mais aí, irmão? Me ajuda aí. Cabeça rachada, que é o cão, ele está debaixo do meu pé, eu piso na hora que eu quiser nele, eu dou um chute nele, se ele passar por mim, eu dou uma rasteira nele. Eu percebo que um ser celestial não ousou pronunciar palavras de juízo, que a Bíblia é bem clara, não ousou pronunciar palavras de juízo contra Satanás, mas ele disse que o Senhor te repreenda. E aí nós, seres mortais, fracos, desafiando os demônios, rotulando um demônio. Essa situação também aí, de querer falar que o diabo tem chifre, que é vermelhão, essas coisas, isso, irmãos, isso é uma questão católica. A Bíblia não vai falar, a Bíblia fala que ele é um dragão, não vai falar que ele é um homem vermelho de chifre, vai falar que ele é um dragão. Então é bom essa batalha espiritual, esse ensinamento, para nós deixarmos algumas culturas evangélicas, culturas pentecostais, de lado. O diabo, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, ele tem que ser respeitado, e os anjos de Deus também tem que ser respeitados. Os anjos não são o nosso serviçal. E aqui, meu Deus, e aqui nós falamos do arcanjo. Agora uma coisa muito interessante, Jesus e o arcanjo Miguel, a identidade de Miguel. Existe uma linha teológica muito forte, que diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Quantos de nós já não ouvimos isso? Acho que todos, né? Todos nós já ouvimos que Jesus é o arcanjo Miguel. E talvez alguns de nós já chegaram até a acreditar que Jesus realmente é o arcanjo Miguel. Por causa da personificação que se dá no Antigo Testamento sobre Jesus e o arcanjo Miguel, nós começamos a achar que Jesus é realmente o arcanjo Miguel. Mas os anjos, e o arcanjo Miguel, ele faz parte dos anjos, apenas está numa hierarquia acima, são criaturas. São criaturas de Deus. O arcanjo Miguel, ele é uma criatura de Deus. Então, o arcanjo Miguel não é Jesus. Desculpa se eu te entristeci, desculpa se você ficou chateado comigo, e de repente você gosta da linha adventista, que defende, uma das linhas teológicas que defende que Jesus é o arcanjo Miguel. Você também gosta do Rodrigo Silva, eu também gosto, mas ele defende também que Jesus é o arcanjo Miguel. Eu já vi mensagem ele falando, eu gosto muito dele, respeito muito, aprendo muito com ele, mas Jesus não é o arcanjo Miguel, irmãos. Porque Jesus, ele não pode se assemelhar a nenhum ser criado por Deus. Jesus é Deus. Nós temos que saber separar as coisas. Jesus, ele é Deus. Não podemos comparar Jesus com nenhum ser criado por Deus, porque Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, Jesus não foi criado. Então, falar que Jesus, é claro, você pode dizer, mas irmão, a argumentação deles é muito forte. Concordo, é muito forte mesmo, porque o que eles fazem de concordância bíblica para atestar que Jesus é o arcanjo Miguel é muito forte, irmãos, é muito forte. E se você não tiver um pouquinho de noção acerca de Bíblia, é claro, e você não tiver convicção, por isso que é bom, meus irmãos, nós cristãos, pentecostais, precisamos ter convicção da doutrina que nós acreditamos, porque senão vai chegar um católico pregar para nós, a gente vai acreditar. Por quê? Porque existe no templo de Salomão, existia anjos ali, mas anjos esculpidos. E alguns vão dizer, eu ouvi um padre católico dizendo, que como a gente não pode adorar a imagem? Se no templo existia imagem, se na tampa do propiciatório, a tampa da arca da aliança existia imagem, por que nós não podemos adorar a imagem? Argumento forte, irmão. Se existe uma imagem ali, e Deus falava com Moisés, entre os dois anjos ali, era a Shekinah falando com Moisés ali naquele espaço, por que não posso acreditar nisso? Porque ali é apenas uma escultura, irmãos.
apenas um desenho. Outra coisa também, de falar, até voltando um pouquinho, que me lembrei agora, da questão do querubim, né, e dos serafins. Eu vou voltar, depois eu vou continuar aqui. Eu me lembrei agora. É até engraçado dizer, meus irmãos. Mas a mitologia, ela criou um anjo, uma criança gordinha com a arco e flecha, né, assim, namoradinhas, né, manda aquele cartão de Natal e tal, né, com aquele desenho ali, né, com a criancinha ali, e com arco e flecha. Aquilo, meus irmãos, é Cupido. Aquilo é uma criação da mitologia, não tem nada a ver com o reino dos céus. Os anjos não são crianças. Aquilo que está na arca da aliança, aquilo é apenas um desenho. Então, para nós entendermos, falando agora, voltando à questão do arcanjo, Jesus, ele é Deus, e Deus nós adoramos. Então, meus irmãos, se você estiver num culto, que aqui na DEF isso não acontece, graças a Deus por isso, mas se você estiver num culto, assistindo um culto pela internet, ou ouvindo uma mensagem, falando, olha o anjo aqui, olha o anjo ali, e o povo fica assim, meu Deus, cadê o anjo? Eu não estou vendo o anjo, Senhor, eu estou incrédulo, eu estou na carne, porque eu não estou vendo, todo mundo está vendo, eu não estou vendo. Olha o arcanjo aqui, olha o arcanjo ali. Mas são seres, aleluia, que é para nos servir. Porque quando se fala isso, meus irmãos, e eu estou repetindo isso, as pessoas ficam alvoroçadas, e começam a sentir algo que não é Deus, é sua própria emoção, porque a Bíblia não atesta dessa forma. E aqui, para nós irmos para a conclusão, uma diferença abissal. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Jesus é Deus, o Criador e transcendente. Miguel é anjo, portanto criatura. É aquilo que nós falamos. É uma diferença muito grande. Mas muitos têm isso por doutrina. E aqui eu faço um apelo para os irmãos. Irmãos, quando você ouvir alguém dizendo algo, que o seu entendimento, que o nosso estatuto da Igreja Assembleia de Deus, porque a DEF é a Assembleia de Deus, então ela tem um estatuto, e o mesmo estatuto aqui é o estatuto que está no Brasil, tem um estatuto da Assembleia de Deus, e começarem a pregar o Evangelho, e fazendo menção que Jesus é o arcanjo Miguel, que nós temos que dar ordem aos anjos, não acredite, não leve isso adiante, ouça, porque às vezes nós temos que ouvir mesmo, ouça, aprenda, mas não leve isso como regra de fé. Por quê? Porque a diferença que nós vemos entre Jesus e o arcanjo Miguel, entre Jesus e outros seres, é muito grande, irmãos. Porque não existe, se Jesus é eterno, se Jesus tem um poder sobrenatural e o seu poder é ilimitado, os dos anjos têm níveis. Os anjos têm níveis. Então, quando o homem começa a fazer menção do anjo, quando o diabo começa a introduzir doutrinas na igreja acerca do anjo, ele começa a tirar o foco que é Jesus e começa a colocar o foco no anjo. E tem muitos de nós que começamos a levar isso adiante, e começamos a fazer orações, mencionando o anjo nas nossas orações. Quando a gente pede para Deus nos guardar, a gente começa a orar e pedindo para Deus colocar os seus anjos. Quem vai mandar é Deus, não somos nós. E Jesus, ele não se assemelha a nenhum deles, porque Jesus, ele é Deus, e Deus nós adoramos, e Deus nós reverenciamos, e em Deus nós pedimos perdão, em Deus nós nos arrependemos. O anjo é apenas um ser que está a serviço de Deus para nos ajudar, para nos favorecer. Não podemos levar isso como regra de fé, não podemos levar isso como doutrina para a nossa vida.
Irmão, se você puder, não cante esses hinos. Não cante, eu sei que é bonito, às vezes é legal, mas não cante, porque não tem base bíblica. Porque senão muitos vão começar a achar que o que faz mais sentido para nós é o anjo, é a criatura e não o Criador. E o que muitos estão fazendo isso é aquilo que acontecia na Grécia Antiga, o culto à personalidade. E se cria uma doutrina nisso, e se cria uma linha teológica sobre isso, e muitos de nós começamos a acreditar que os anjos são os nossos serviçais, e que os anjos é para ser adorado, e que os anjos é para sentar do meu lado e eu conversar com ele. Irmão, chama Jesus para conversar com você, porque ele já está ali, já faz tempo, talvez você não percebeu. Quando nós falamos, nós estamos falando, direcionando a nossa oração a Cristo, e Cristo que manda no anjo para nos trazer a resposta. É claro que algumas personificações aconteceram, mas foi uma experiência no Antigo Testamento e no Novo. Isso que aconteceu não é regra para nós. Você não pode levar isso à regra. Como eu disse, alguns levam isso e querem interagir com o anjo, e o anjo tem que me levar para o céu, e o anjo tem que me arrebatar. Irmãos, isso não tem base bíblica. Agora, Deus pode mandar o anjo? Pode, Ele é todo poderoso, mas isso não pode ser uma doutrina para nós. E a beleza que nós estamos falando hoje, acerca do mundo espiritual, é essa, é que existem seres que estão à disposição de Deus para nos ajudar, que existem seres angelicais com várias classes, várias posições, que estão diante de Deus para nos ajudar. Então, se nós tínhamos essa mentalidade, deixa para lá, irmãos, não leve isso adiante não, porque o anjo é para nos servir, e Deus é que manda no anjo, porque hoje tem muitos de nós que quer mandar até em Jesus. O anjo serve o reino dos céus, e nós oramos ao reino dos céus, e quando Deus quer falar conosco, e se Ele manda uma mensagem através do anjo, para nos ajudar, a guerra espiritual, como vai falar lá em Tiago, que os seus anjos, que o anjo de Deus está ao nosso redor, e o nosso inimigo está ao nosso derredor, Deus é quem coloca, nós não mandamos no mundo espiritual. Nós temos autoridade quando Deus nos dá autoridade para falarmos acerca do reino dele, quando Ele nos dá, mas de nós mesmos nós não temos nada, irmãos, somos nada. Os seres espirituais são existentes. Aqui hoje há uma guerra espiritual, e eu vou dizer qual é a guerra espiritual. A guerra espiritual agora é: o que eu tenho que fazer daqui a pouco? Qual que é o meu projeto para amanhã? Por quê? Porque isso faz com que nós não venhamos ouvir e prestar atenção e guardar a palavra. E aí a gente pega já viu aqueles vídeos no YouTube que as pessoas fazem cortes nos vídeos? E aí pede o corte o que quiser e coloca lá, e não tem nada a ver com o que a pessoa disse. Talvez isso também acontece dentro da igreja, porque a pessoa está dispersa, ela pega um momento ali que ela não sabe qual que foi o contexto que foi explicado. Mas os anjos de Deus, Ele nos ajuda o quê? A nós prestarmos atenção no culto, a nós pedimos perdão para o nosso irmão. Por quê? Porque Ele está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor. E quem manda nos anjos é o próprio Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar cantando hinos que fazem menção a anjos? Acho que não, né? Vamos fazer a oração: Deus, quando eu for fazer uma viagem, Senhor, coloca um anjo do meu lado, coloca o meu anjo do meu lado esquerdo, do meu lado direito, vai com o seu anjo na frente do meu carro. Fala para Jesus, irmãos, é muito mais simples, você não precisa usar muitas palavras. Senhor, me guarda, me ajuda, esteja comigo na minha ida e na minha volta, amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Pastor João Paulo, fazendo a conclusão. Nem li a conclusão, pastor. Amém, Deus abençoe.